Alô, galerinha maneira do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui o professor Eduardo Paiva para mais uma aula de geografia. Então separa sua estação de estudo aí, coloca o material, seu copinho de água, procura um lugar em silêncio e foco na aula. Vem comigo! Então a aula de hoje começa na página 179 e trata do período do título Pirâmide Etária Brasileira. Primeiramente, vamos tratar de alguns conceitos para a gente poder entender legal essa aula. O que seria uma pirâmide etária brasileira? É um modelo gráfico, tá? Do qual nós conseguimos contar a população brasileira através do sexo, tá? Homens e mulheres, e também pelas idades, tá? De 0 até seus 100 anos, né? Na média, o brasileiro vive 70 e poucos anos, mas sabemos que algumas pessoas podem ultrapassar essa idade de 70 anos e chegar a ser bem mais longevos, né? Mas a pirâmide etária é classificada, tem umas barrinhas, a gente vai entender mais para frente, com cada uma das idades. E cada lado da pirâmide representa o sexo, tá? Sexo feminino, normalmente à esquerda, sexo masculino, normalmente à direita. Então vamos lá. O texto começa na página 179 e ele vem definir algumas coisas importantes para a gente poder entender isso, tá? Como é que a gente chega a uma taxa, a uma pirâmide etária? Nós precisamos entender outros números, outros tipos de gráficos. Tá? Então o primeiro gráfico que ele mostra aí é o da taxa de fecundidade. O que é isso, professor? Taxa de fecundidade. É a capacidade de uma mulher ter filhos, é a média, né? A capacidade de uma mulher ter filhos ao longo da vida, tá bom? No passado, esse número era muito alto, por diversos fatores, né? As mulheres tinham, às vezes, 4, 5, 6 filhos, até mais. Hoje em dia, a taxa média de fecundidade das mulheres brasileiras é abaixo até de 2 filhos por mulher. Chegando a 1,5, 1,6, e essa taxa tem diminuído cada vez mais. Muito por causa da mudança de vida. Nós tínhamos um país rural no passado, hoje nós temos um país muito mais urbanizado. Então, você não tem mais aquelas grandes famílias, né? A qualidade de vida hoje, apesar dos problemas sociais que nós temos, é muito melhor. Antigamente era comum a mulher ter 6, 8 filhos, mas por questões de saúde, fome, pobreza, às vezes metade dessa família, metade dessas crianças nem chegava a 1 ano de vida, tá? E seguindo da taxa de fecundidade, nós temos a taxa de natalidade. O que é isso? É a quantidade de pessoas que nascem em uma determinada região por 1 ano, tá bom? A taxa de fecundidade é a capacidade das mulheres terem filhos ao longo da vida. E agora nós estamos falando da taxa de natalidade. Taxa de natalidade é a proporção, tá? O número de nascimentos em uma determinada região dentro do período de 1 ano, tá bom? Aí nós vamos para outra taxa, que é a taxa de mortalidade, tá? Natalidade nós falamos de nascimento. Mortalidade nós falamos de mortes, né? O número de pessoas numa determinada região que morrem ao longo de 1 ano. Aí seguindo aqui a outra página, página 180, né? 180. Aí a gente vem para um outro dado importante, a taxa de mortalidade infantil, ou seja, menores, né? Crianças menores de 1 ano de idade que morrem, né? E isso é um dado importante para saber como anda, né, o sistema de saúde de uma determinada região, de um determinado país, cidade, estado, e assim vai. Outro dado interessante, saldo migratório, também aqui na página 180 fala, migratório, tá? Vem a ver com migração, ou seja, a entrada e saída de pessoas, tá? Um determinado local, né? Nós já tratamos isso em outras aulas,
ele pode receber migração, ele pode ter um atrativo econômico, né? Você imagina, por exemplo, hoje, né, as pessoas saem do Brasil em busca de melhores condições de trabalho e vida. Então você tem uma saída muito grande de brasileiros que vão morar fora, vão morar em Portugal, nos Estados Unidos, né, tem outros países, né? Mas isso já aconteceu ao contrário também, na década de 2000, por volta de 2000 entre 2000 e 2010, o Brasil era um país atrativo, então vinham pessoas de fora, né, para viver aqui, para trabalhar aqui. Então, às vezes você tem um fluxo migratório e um saldo. Às vezes você tem a entrada de mais pessoas, às vezes você tem a saída de mais pessoas. Então, o saldo disso durante um ano é o chamado saldo migratório. Se uma determinada região recebeu ou dispensou, né, ou as pessoas migraram daquele determinado lugar. Crescimento vegetativo. Como é que se calcula o crescimento vegetativo? Você vai ver ali, a partir da taxa de natalidade, quantas pessoas nasceram naquele local e quantas pessoas que morreram, tá bom? E aí você vai saber se aquela população aumentou ou diminuiu, tá? Em alguns locais, a taxa de mortalidade é maior do que a de natalidade. Isso, com o passar dos anos, o que acontece? A população daquela determinada região ela vai diminuindo, tá? Isso é muito comum, principalmente em países da Europa. E aqui no Brasil e países africanos principalmente, né, países pobres, é normal você ter uma taxa de natalidade muito maior do que a de mortalidade, tá? As mulheres que têm muitos filhos, são mulheres que têm muitos filhos, né? E acaba a população mesmo com vários problemas, muita gente morrendo, a taxa de natalidade é muito alta, muitas crianças. Isso ocasiona alguns problemas ligados à pobreza, problemas socioeconômicos, tá? Você tem uma explosão, a família muito grande para criar e normalmente os lugares, né, às vezes os adultos não têm emprego ou não têm renda para sustentar as famílias, então normalmente taxa alta de natalidade acaba sendo um fator socioeconômico ruim para algumas determinadas regiões, tá? Seguindo aqui na página 181, tem uma pesquisa, não se esqueça de fazer nossas pesquisas, tá bom? Eu estou catalogando quem me enviou as pesquisas, eu estou anotando, eu vou divulgar em breve aí, tem gente que está me devendo bastante pesquisa. E assim, estrutura ocupacional da população brasileira. E aí nós temos algumas siglas, tá? PIA seria a população em idade ativa, tá? São brasileiros, né? Ou uma população entre 15 e 60 anos de idade, tá? São pessoas que estão aptas a trabalhar. Essa PIA, né? Ela se confunde basicamente com a população economicamente ativa, tá? A diferença é muito pouca. É a próxima sigla de baixo. E a última é a população economicamente inativa. Quem seriam os inativos, né? Seriam os menores de 15 anos e os maiores de 60 anos, 65 anos, né? Que já estariam aposentados, não estão mais em idade ativa para trabalhar. Então, o ideal de um país, né, de uma nação ou de uma região, é você ter a população economicamente ativa trabalhando para sustentar aqueles que são inativos. É o que acontece às vezes na sua casa, onde você tem o seu papai, sua mamãe trabalhando, né, para sustentar você, te dar roupa, comida, né, e casa, tudo isso. Isso é o normal. Você reflete isso no país inteiro. E ainda tem o vovô, né, que está lá aposentado, o vovô, a vovó, já trabalhou bastante na vida, graças a Deus. Hoje tem a sua aposentadoria, né? Muitas famílias, esse aposentado acaba fazendo parte da população economicamente ativa por outros fatores, né? Dificuldades financeiras, mas o normal é aqueles impostos que nós pagamos, né? A população economicamente ativa, ajudar a pagar a aposentadoria daqueles que não estão trabalhando mais, que já estão aposentados, tá bom? Seguindo aqui, nós temos aí alguns modelos de pirâmides etárias, tá? Na página 182 e 183, tá? Explicando tudinho aí os modelos, comparando Brasil em diversas décadas.
E depois aí a gente já acaba já na página 184, tá bom? Tem um desafio, tá? Responda esse desafio aí. Vê se você consegue fazer esse desafio para mim. Aí ele pede para você usar uma cartolina, mas você pode ser um papel ofício, ou mesmo uma folha de caderno. Você faz um desenho, bate a foto, manda para mim, tá bom? E aí tem os exercícios, tá bom, gente? Estou mandando aqui um texto de apoio. Estou enviando também aqui uma aula, videoaula de apoio, tá? Então não deixe de me perguntar. Você tem aqui, você pode me mandar um áudio, você pode me escrever uma mensagem pelo WhatsApp e, claro, você pode me fazer também uma videochamada, tá bom? Eu estou aqui do outro lado da linha, a gente só não pode, durante a aula, a gente só não pode se alongar muito, né? Vamos ser rapidinho, você faz uma videochamada, a gente se vê, o professor tenta te ajudar, tá bom, gente? Então vamos lá, estou aguardando o seu retorno, leia o livro, assista as aulas, leia o material de apoio e vamos de aprendizado, tá bom, gente? Um abraço, te aguardo aqui do outro lado da linha, do outro lado do telefone. Vem comigo.